A psoríase é uma doença muito comum que pode afetar pessoas de qualquer idade, mas aparece mais frequentemente entre os 15 e os 35 anos. As células da pele crescem em camadas profundas e normalmente vêm à superfície cerca de uma vez ao mês. Em pessoas com psoríase, esse processo é rápido demais e as células mortas se acumulam na superfície da pele, criando lesões. Uma doença crônica que onde o paciente desenvolve lesões eritemato-descamativas, que são lesões vermelhas e descamativas. Podem se localizar em qualquer região do corpo, couro cabeludo, tronco, mas é mais comum o desenvolvimento de lesões nos cotovelos e nos joelhos principalmente, além de couro cabeludo e a região logo acima das nádegas, que é a região sacral. As causas. A psoríase é uma doença que não tem uma causa definida, mas é uma doença que está relacionada com a genética. Isso a gente pode afirmar porque existem pacientes que a maioria deles tem algum caso na família, ou o primeiro paciente pode esperar que as gerações futuras apresentem a psoríase, mas que também está determinada por alguns fatores do ambiente. Isso é uma coisa que é afirmada porque existem casos de gêmeos idênticos que os dois não desenvolvem a psoríase. Então, não dá para a gente afirmar que é só a genética. Na verdade, é uma somatória de fatores. Entre as dermatoses influenciadas pelo estado emocional, a psoríase é muito evidente. Grande número de pacientes com psoríase relatam agravamento do quadro da doença em situações de estresse. É comum o surgimento de uma crise ou expansão das placas ou intensificação da coceira quando atravessam uma fase de tensão emocional. Alguns fatores desencadeiam ou pioram as lesões de psoríase. E o estresse emocional, às vezes a morte de uma pessoa querida, uma mudança, um estresse no trabalho, isso é cientificamente comprovado, é bem demarcado. A gente vê frequentemente no consultório, às vezes um paciente que vinha bem, vinha tratando, estava controlado, acontece um fator desencadeante e aí a gente nota a piora ou a abertura do quadro. E quais são os tratamentos para psoríase? Tudo depende, Carol, do grau de acometimento. Então, a gente tem desde medicamentos, casos que a gente consegue controlar só com cremes, pomadas, que são os tratamentos tópicos, e alguns casos mais avançados ou de difícil controle, a gente tem que lançar a mão dos medicamentos por via oral. São derivados de vitamina A, como é o caso da citeretina, o metotrexate, a ciclosporina, ou alguns outros medicamentos um pouco mais fortes e mais novos, que são a classe dos medicamentos biológicos. A fototerapia, como a gente chama, é tanto a domiciliar, que é aquela que a gente orienta o paciente a fazer em casa, sempre antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, um tempo determinado, ajuda muito a melhora do quadro. Em alguns casos, a gente tem câmeras semelhante àquelas que eram utilizadas para bronzeamento, mas na verdade é só para o pessoal entender, não são essas câmeras, são câmeras onde a gente tem um controle da radiação UVA e UVB e é feito em consultório e a gente consegue uma melhora importante de alguns casos. A dermatologista alerta também para a discriminação que pessoas com doenças de pele enfrentam, como no caso da psoríase. Algumas doenças de pele realmente carregam um estigma, né, Carol? E a psoríase é uma delas. É muito importante que tanto os pacientes, que eles tenham ânimo e força para esclarecer a população e a população também busque informações. A psoríase não é uma doença contagiosa. Se você encostar numa lesão de pele com psoríase, num paciente que tem psoríase, abraçar, cumprimentar, não pega. Psoríase não pega.